O jovem de 19 anos que deixou a companheira da mesma idade refém com uma faca no pescoço, viu isso? É na Tijuca. Ele aguarda agora no presídio de audiência de custódia. Jackson Silva traz a reportagem. A vítima ficou refém por mais de 2 horas, sob a mira de uma faca. O homem que segura a arma é o companheiro da jovem. Policiais militares foram acionados. Dentro do apartamento, os PMs negociaram. A vítima foi liberada horas depois. Kael Rabelo, de 19 anos, foi preso. Kael mora neste prédio aqui na Tijuca, zona norte do Rio. Ele estava acompanhado da esposa. Lá no apartamento, houve uma discussão entre os dois. Foi nessa hora que ele pegou a faca. A tia avisou a polícia. O acusado foi levado para a delegacia da região e depois encaminhado ao presídio de Benfica, que também fica na zona norte. Ele passará por uma audiência de custódia e será levado para Bangu, na zona oeste da cidade. Kael tem anotações pela polícia, a maioria por agressão. Esse morador, que não quer ser identificado, falou sobre o histórico do rapaz. É uma pessoa que já teve alguns problemas no condomínio, já é conhecido aqui na região por ter alguns problemas com família, já tentou o suicídio algumas vezes. É histórico de agressões familiares em casa, de outros problemas com a família, seja com a esposa, com os próprios parentes que moram com ele. Ele mora com os parentes aqui e com a esposa que vive aqui também, passa grande parte do tempo aqui com ele. O casal tem um filho de 3 anos. Ele vai responder por cárcere privado qualificado. Nós vamos ao vivo com o Jackson Silva, que conversa com o Coronel Fábio Cardoso, que é o comandante do batalhão da PM da Tijuca, para falar, porque para mim, uma das situações mais delicadas ainda, porque eu sempre falo, questão de refém, não seja quantidade, o último que a gente teve, que a PM teve sucesso também, foi em relação à rodoviária, mas aí a gente está falando de uma pessoa com outra pessoa numa questão de motivação passional, do qual se tem um histórico de depressão, então você não consegue fazer uma leitura muito forte e de qualquer momento poderia acontecer uma tragédia, né, gente? E esse todo um cuidado e o treinamento que é feito para você conseguir acalmar, conseguir... Ele estava dentro de um banheiro com uma faca no pescoço dela, a gente está preservando, mas assim, são momentos em que você tem uma variação de humor de alguém que pode tirar a vida da outra pessoa na frente de todo mundo. Assim, é muito delicado uma situação como essa, que não dá para entender o desfecho. O negócio é treinamento e protocolo, né? Boa tarde para vocês. Isabelle Benito, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos concordando com você, tá? A sua observação tem tudo a ver com essa ação de ontem. Só esclarecendo, Isabelle, que ele não era ex-companheiro dela, tá? Os dois estão juntos. Houve uma discussão no apartamento, foi quando ele pegou a faca e a levou para o banheiro. E a tia imediatamente chamou a polícia. Ele mora ali durante muito tempo, foi criado pelo avô desde os 7 anos de idade. Há realmente, né, essa questão de mudança de humor, mas graças a Deus a tia chamou a polícia e a polícia conseguiu chegar ao local. Coronel Cardoso, muito obrigado pela sua participação. Na realidade, assim, a polícia chegou ao local, só seguiu o trâmite, chamou o BOPE para agir nesse momento, mas foi necessário negociar antes do BOPE chegar, porque poderia acontecer algo pior, né? Uma boa tarde mais uma vez. Uma boa tarde, Jackson, Isabelle também, aos amigos telespectadores. Os policiais do 6º Batalhão foram muito felizes, agiram com muita desenvoltura numa ocorrência como essa. Uma ocorrência em que a crise foi instalada, fomos ao local, isso tudo debaixo de uma doutrina de procedimentos estabelecidos pelo Batalhão de Operações Especiais, que visa, entendeu? De certa forma, preservar vidas, não só do refém, como também daquele tomador, daquele causador do evento crítico. E daí adotamos os procedimentos iniciais, que foi cercar a área a fim de evitar a fuga do tomador do refém, como do causador do evento crítico, como também isolamos toda a área e partimos de forma preliminar por uma negociação, estabelecendo uma comunicação muito permanente com aquele acusado que estava aparentemente sob efeito de álcool e drogas.
Isabelle Benito. Comandante, boa tarde para você. Isso durou quanto tempo e qual... Boa tarde, Isabelle. Parabéns para a sua equipe. Isso durou quanto tempo? E qual o momento mais tenso, só para a gente ter uma noção? Porque eu não consegui nem ver essas imagens, que eu já fiquei mesmo sabendo, eu fiquei com muita agonia. E se é que vocês conseguiram falar com a refém de alguma forma, há quanto tempo ela já sofria isso, há quanto tempo ela já estava sofrendo outro tipo de crime? Que esse é um crime, refém, que manteve refém, cárcere privado, sobre ameaça de morte, tem todo um código penal por isso. Mas provavelmente ela já passou por outras agressões. Que momento a equipe treinada achou o mais tenso possível dessa história? Porque, assim, em alguns momentos ele se altera bastante. Quando ele se altera, eu parei até de assistir com medo. Muita coisa. Isabelle, foi uma ocorrência que durou em torno de 1 hora, do acionamento dos policiais até esse desfecho positivo. Pesava contra o acusado já 4 anotações criminais, das quais 2 envolvendo violência doméstica. E o momento mais tenso foi onde ele, após liberar a refém, a Alice, ele queria se autoexterminar. E daí nós tratamos de mantê-lo a calma, estabelecendo uma comunicação bastante eficaz, buscando a todo momento uma solução pacífica, demovendo também o Kael de atentar contra a sua própria vida. Ou seja, foram 2 momentos, porque assim, ele tem um histórico, ele, além da vítima, depois ainda teve um segundo ponto de treinamento que vocês fazem, que é para a pessoa não tirar a própria vida. Também aconteceu, eu não sabia dessa segunda parte, coronel. Foi um momento muito delicado que exigiu dos policiais do 6º Batalhão muita habilidade, muita inteligência emocional também. Assim que os policiais do 6º Batalhão chegaram ao local, ele estava com a lâmina da faca alisando a barriga da Alice, como também o seu pescoço, e aparentemente não estava em perfeitas faculdades mentais. Aparentemente ele ali estava sob efeito de álcool e drogas, e no momento que houve a liberação da vítima, estabelecendo uma relação de confiança dos policiais militares com o Kael, que é o tomador de refém, ele de uma forma inopinada quis se autoexterminar. Foi um momento muito crítico que exigiu de nós uma extrema habilidade para que a vida também dele fosse preservada. Esse daí era o nosso principal objetivo, preservar a vida da refém, como também do tomador, que foi o Kael, que estava aparentemente sob efeito de substâncias. O efeito de substâncias não torna a pessoa um sequestrador. Problemas psicológicos já disseram que ele teve, problemas de depressão, outros casos e tudo mais. Agora, isso não impede, ele foi preso, vai passar, é claro, tá aí a imagem dele, perto dos policiais, dá pra ver que é um homem alto, né, Carlos? Sim. Além de responder por isso tudo, é claro que o advogado de defesa vai apresentar todos os laudos depressivos e tudo mais. Mas é importante saber, a polícia fez a parte dela, conseguiu a liberação, e agora, diante do inquérito aberto na Polícia Civil, saber se o Kael estava em suas faculdades mentais, se fez isso por violência contra a mulher mesmo, né? Ou se foi algum surto psicótico. O que aparentemente, no caso ali olhando, não sei se... Esse cárcere privado que ele fez, Isabelle, a pena normal é 1 a 3 anos. Quando é com companheira, cônjuge, descendente, irmão, vai 2 a 5. Mas em razão do fato em si, dos maus tratos, ser de intenso sofrimento físico, mental, essas coisas, a pena vai de 2 anos. Então, é uma pena alta, tá? Uma pena alta. Em relação a ele ter algum... boa tarde, coronel, até esqueci de mandar um boa tarde para ele. Em razão do estado mental dele, você tem que ver se ele, no momento da ação, ele estava sobre esse efeito ou se ele era ou não inteiramente incapaz de entender o que ele estava fazendo. Porque aí, o cumprimento, você, ao invés dele ser preso, caso fique comprovado, ele vai para um hospital psiquiátrico, que aí, enquanto durar, aí não tem prazo. Mas se ele ficar 20 anos doido, ele vai ficar 20 anos doido. Mas entendeu? tem que saber se no momento, porque eu me lembro muito bem, comandante Jackson, eu me lembro muito bem de um cara na Tijuca que era engenheiro, e quando ele acorda na delegacia, assim, ele fica em surto o tempo todo, que não aparenta ser essa pessoa, que depois deu trabalho também em relação ao trabalho que eu digo, que é o papel da polícia, mas uma negociação segunda de não tirar a própria vida. Mas eu me lembro do cara que matou a noiva, que era dentista, ele engenheiro, não sei se vocês lembram disso na Tijuca. Ele tá com a machadinha o tempo todo e a qualquer momento ele continua. E na delegacia, quando ele sai do surto, quando ele vem, vai voltando,
Ele não lembra. E a psicóloga da Polícia Civil toma um cuidado de contando as coisas, todo mundo revoltado, porque a moça tinha sido morta. A mulher vai contando aos poucos e ele começa a ter um ataque de choro. E aí sim você consegue entender que a pessoa não entendeu. Aí é esquizofrenia, mas isso não quer dizer que nesse caso é a mesma coisa. Jackson, você tinha levantado o dedo, qual a informação que você tem? Isabelle, mais cedo conversei com testemunhas de lá, elas contaram o seguinte, que ele foi criado pelo avô, o avô não sabe, está internado, ou seja, ficar extremamente triste com essa situação, mas também não é a primeira vez que ele agride a companheira. Então, são duas questões, né? A primeira, que não é a primeira vez que ele agride a companheira, já houve diversos problemas entre eles e também, agora foi pior, né? Que ele colocou uma faca para matá-la. Mas é importante, Isabelle, ressaltar que brigou a primeira vez, tentou matar, atenção, você sempre fala isso, Isabelle. Gente, brigou a primeira vez, não deu certo, tem que se separar. Porque senão pode acontecer algo pior, não é isso, Isabelle? A gente estava falando aqui, eu e o Carlos, porque assim, se torna uma bomba relógio. Agressivo, já com traços feminicidas, com um problema psiquiátrico, que não somos as pessoas técnicas para falar, mas ainda com potencial ofensivo de mistura de medicações com o álcool. E são duas coisas que você estava explicando, São duas coisas que elas têm que se conjugar. Elas são somadas. Primeiro, vamos falar um linguajar para o pessoal de casa entender. O cara não é certo da cabeça, vamos dar um exemplo, o cara não está bem. Mas ele não está bem e no momento do crime, ele também tinha que não ser entendedor ou parcialmente daquela ação dele. Se ele não está bem, se ele é o viciado em droga, mas no momento do crime ele não estava viciado, aí ele responde. Então tem que conjugar essas duas coisas para ele ou ser isento de pena ou ter a pena reduzida. Entendeu? Então é muito difícil o cara comprovar que não estava bem no momento da ação criminosa e não estava conseguindo entender o caráter ilícito do fato. É muito difícil, a conjugação é muito difícil. Então, normalmente, o cara se ferra. Ou seja, o cara bacana, vai preso. né? Exatamente. O importante, Coronel, manda um abraço aí pro seu pessoal, parabéns aí, ó. Aí o Coronel Cardoso, estava na minha palestra, Coronel Cardoso? Estava na minha palestra, quando eu fui aí dar palestra? Não, infelizmente não estava, mas o meu subcomandante estava e falou que essa palestra foi acima da média. Parabéns, Isabelle, pela competência aí de sempre. Essas paradas, eu quero você na próxima, hein? Fala, Jackson Silva. Essas paradas mete o sub. Isabelle, é o seguinte, olha só, o Coronel Cardoso me conhece desde novo, eu tinha 15 anos na época. Ih, vai pedir comida. 15 anos, então você imagina a idade dele. Vai pedir almoço, imagina a idade dele. Vai pedir. Além disso, vai pedir o rancho. Hoje eu pedi ao Maurício Mena Barreto, Isabelle, o nosso editor-chefe, para eu fazer o sambinha lá, na escola de samba. Ele falou que não, que eu tinha que fazer polícia. Adoro fazer polícia. Mas um sambinha de vez em quando, em pleno feriado, ajudava, né? Ajudava bastante. Maurício não deixou. Portanto, aqui no batalhão, tem feijoada também? Tem ou não tem, Coronel? Tem, claro. Ainda mais no dia como o de hoje. E, Isabelle, você também está convidada a comparecer ao batalhão para saborear da nossa deliciosa feijoada. Obrigada, comandante. O repórter também vai comer feijoada. Pergunta se o delegado pode dúvida. ir. Pergunta se o delegado pode ir também, que é caminho. O delegado pode ir também, é caminho. Fala não, é mala. Não, Isabelle, eu não posso provocar essa descortesia. O 6º Batalhão é a extensão da casa de vocês. Um abraço, Coronel. Um beijo pra vocês, simpatia, obrigada. Todo mundo trabalhando nesse feriado, é isso aí. A gente sabia, eu e o caso aqui, ele vai pedir um rancho, ele pede. Eu acho que o povo já tá acostumado, já fala, bota o prato. Pede. Bota não sabe prato, nem o que ele tá pedindo, não sabe se a comida é... Ele não sabe, mas ele quer. Aí na hora ele vê. Amor, jornalista é igual a polícia, jornalista... Sempre uma condição, quer sempre uma condição. Quer sempre por comer. Quer sempre um pedacinho. Quer sempre comer, quer sempre estar sempre com fome.